Seja muito bem-vindo a mais uma aula nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui para você eliminar suas dívidas. Para quem não sabe, eu fiz uma sequência de 3 aulas onde eu mostro passo a passo como você eliminar suas dívidas e essa é a aula número 2. Então, se você não assistiu a aula número 1, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Gabriela Arruda, você está no Economia com Pouco e hoje, dando sequência aqui nessa segunda aula, eu vou mostrar para vocês como você sabe qual é a dívida mais perigosa e qual é a primeira dívida que você precisa eliminar. Mas antes de eu começar essa aula número 2, a única coisa que eu te peço é para você deixar um like aqui e se inscrever no canal para você não perder nada que entra aqui nesse canal e principalmente a aula número 3. Bom, o que acontece é que muita gente pensa que as dívidas mais perigosas são as dívidas que têm um juros mais alto. Mas isso não é verdade. Elas são sim as dívidas mais onerosas, mas isso não significa que ela é mais perigosa, porque o que acontece é que dá uma falsa ilusão de acharmos que ela é a dívida mais perigosa, porque elas vão se multiplicando numa proporção bem maior e acaba que a dívida fica enorme num curto espaço de tempo. Então, o que acontece? Acaba trazendo uma falsa ilusão de que essas dívidas são as mais perigosas. Eu sei que você deve estar confuso e deve estar se perguntando: mas, Gabriela, se elas se multiplicam mais rápido e se elas são as mais onerosas, por que essas dívidas não são as mais perigosas? Não são elas que eu tenho que pagar primeiro? É claro que não, porque é aí que mora o perigo. A gente fica achando que essas dívidas são as primeiras que a gente precisa eliminar e acaba deixando outras de lado. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma dívida que ela se multiplica mais rápido e outra que vai tirar seu bem, uma casa ou um carro que você tenha, qual que você vai pagar primeiro? Não precisa nem me responder. Eu sei que você pode ficar confuso e achar que uma dívida que vai ficar mais onerosa você deveria pagar primeiro. Mas se uma dívida vai tirar o seu bem, por que você deixaria ela para depois? Portanto, você tem que saber que as dívidas mais perigosas e a que você tem que se preocupar mais são as dívidas que têm seus bens como garantia. E é por isso que elas são uma pegadinha para você, porque muitas vezes essas dívidas elas têm uma taxa de juros muito baixa. Elas vão te cobrando um juros pequeno, um juros bem menor do que a praticada no mercado, porque o banco ou a instituição financeira, ela pode pegar o seu bem em troca. E é isso que você não quer, né? Eu vou te dar aqui exemplos de dívidas que têm bens como garantia. Pagamento de IPTU, que você não pode deixar de pagar, porque você pode deixar o seu imóvel lá à disposição. Pagamento de financiamento de carro. Pagamento de financiamento de carro, quando você deixa de pagar, você pode teu carro ir a um leilão, né? A instituição financeira pode pegar o seu carro para poder revender. Você já viu, né? Muito leilão de carro. Casas também em financiamento entra nesse mesmo processo. Se você deixa de pagar sua casa, né, dependendo do tempo, eles podem tomar a sua casa e colocar a sua casa para leilão. Eu não sei se você já viu, já apareceu em diversos lugares, leilão da Caixa, né, leilão de imóveis. São essas pessoas que deixam de pagar os seus financiamentos e que o banco vai lá, toma essa casa dessas pessoas e coloca em leilão. Então, assim, o banco acaba ganhando 2 vezes, né? Porque uma pessoa compra essa casa no leilão e essa pessoa pagou até onde ela pôde também, não aguentou pagar e a instituição financeira acabou tomando a casa dessa pessoa. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado são as dívidas de aluguel. Sabe quando você é fiador de alguém? Quando esse alguém deixa de pagar o aluguel dela e você entrou como fiador, você precisa quitar essa dívida. Por quê? Você deixou o seu imóvel como garantia do pagamento daquela dívida daquela pessoa. Então, se aquela pessoa deixar de pagar o aluguel, eles vão em cima do que você tem. Então, é muito perigoso você não pagar, mesmo que essa dívida não seja sua, seja uma dívida de outra pessoa, porque você se comprometeu com aquela dívida. E só para você ficar mais tranquilo,
isso não acontece do dia para a noite, tá? Que você deixa de pagar uma ou duas parcelas e vai lá a instituição financeira e toma aquela casa de você. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas você não pode dar bobeira com isso. Por quê? Porque se você deixa atrasar, por exemplo, uma prestação de carro, né? E aí você não consegue pagar naquele mês, já vai acumular 2 meses mais os juros do mês anterior. Então vai virando uma bola de neve que você não vai conseguindo pagar e é por isso que muita gente deixa de pagar. Então tem que ter muito cuidado com esses financiamentos, essas dívidas que a gente entra e às vezes a gente nem sabe que nossos bens estão como garantia e que acaba a gente tendo a possibilidade de perder os nossos bens. Agora que você já sabe qual é a principal dívida e qual que você tem que ficar de olho, chegou a hora de classificar as dívidas que você tem. Se você tem uma dívida que tem bens como garantia, é a primeira que você tem que quitar, é a primeira que você tem que prestar atenção em quitar, tá? Se você não tem uma dívida como essa, você tem que ver qual é a dívida que tem um juros mais alto. Por exemplo, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, sabe aquele valorzinho que o banco coloca lá no seu extrato bancário e que acrescenta mais um valor? Aquilo ali é cheque especial. Muita gente se confunde com aquilo e acaba gastando além do que deveria gastar no mês. Então, quando você entra no cheque especial e você acaba entrando todo mês vai gerando juros. E muita gente não consegue pagar essas dívidas e vai gerando uma bola de neve, vai crescendo de uma proporção que a pessoa não se atenta. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de dívida. E aí você vai verificando quais são as dívidas que você tem aí com você. Vamos lá, tá? Eu vou te dar 2 cenários para classificação de dívida. O primeiro cenário é o seguinte: você não tem bens como garantia, tá? Você tem dívidas que a maioria das pessoas tem, que é dívida de cartão de crédito, dívida de empréstimo ou algo desse tipo, tá? Se você, no meio dessas dívidas que você tem uma dívida muito pequena, exemplo, uma dívida de R$ 80, uma dívida de 50, enfim, uma dívida de 100, uma dívida que você possa quitar dentro do seu mês de pagamento, tá? Você não vai precisar fazer grandes sacrifícios para poder pagar essa dívida. Então, eu sugiro que você pague logo essas dívidas pequenas e o restante das dívidas que você tenha que negociar, você deixa para negociar em segundo plano, tá bom? Mas não é que você vai postergar isso, é porque você já quita logo essas pequenas e você já se livra de uma vez, tá? Agora, um segundo cenário da pessoa que tem dívidas com bens como garantia. A primeira coisa, o primeiro sacrifício que você vai ter que fazer é pegar essas dívidas e ver qual é a melhor forma que você tem que quitar, tá? Então você classifica elas, vê quais as dívidas que você tem que utilizam os seus bens como garantia, tá? Você é fiador de alguém, sempre verificar se a pessoa está pagando em dia, tá? Que na próxima aula eu vou explicar para você, até para você se prevenir caso essa pessoa deixe de pagar o aluguel dela. Eu vou deixar essa classificação com vocês como lição de casa para você se organizar e verificar, fazer um checklist do que você tem por aí. E aí você vê o próximo vídeo que vai ser para você eliminar suas dívidas de vez. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal, que eu vou estar sempre trazendo novidade. E para você também lembrar de ver o vídeo número 3 para você sair da dívida de vez. Um beijo e até o próximo vídeo.